Meus queridos, por gentileza, abra sua Bíblia, livro de Ruth, capítulo 3. Estamos já no nosso penúltimo sermão dessa série maravilhosa, Amor e Redenção, mensagem em Ruth, um livro de 4 capítulos. Estamos no capítulo 3, domingo que vem vamos encerrar essa maravilhosa série, neste livro tão inspirador, neste livro que tem nos ensinado tantas coisas, né, por meio da vida de Ruth, de Noemi e também de Boaz. Hoje nós vamos falar de esperança. O nosso texto de hoje fala de esperança, de como o renascer desse sentimento no coração humano, isso quando esse sentimento renasce por uma semente que é plantada pelo próprio Deus, como isso é um sinal de que a nossa fé precisa ser exercitada, precisa ser chacoalhada. Quando Deus planta uma esperança, um renovo de esperança no nosso coração, tem um sinal nisso, um sinal de que a gente precisa chacoalhar a nossa fé, exercitar a nossa fé com atitudes, com gestos, porque eu não estou falando apenas dessa fé de crer simplesmente, mas de associar a crença à prática, a atitudes, baseado numa confiança que Deus é um Deus provedor na vida daqueles que Ele chama para si. É disso que o texto vai nos falar nesta manhã. Eu queria que você lesse comigo. Eu coloquei aqui no telão o texto na Nova Versão Internacional. Se você não tem, pode acompanhar aqui no telão ou pode acompanhar na sua Bíblia. As diferenças são pequenas. Vamos lá? Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, até o versículo 11, que nós vamos ler. Tá bom, meus irmãos? Então acompanha comigo. Vamos ler com atenção, reverência à palavra do Senhor. Ruth capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Vamos lá? Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você... Não perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que você me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Feche os olhos, vamos orar juntos? Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome. Depois de ler a tua santa e bendita palavra, nós te louvamos e te agradecemos ainda por essa liberdade que temos, ó Deus, de ouvir a tua voz por meio das Escrituras, aprender de ti. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações, para que a tua palavra produza o ensino, o aprendizado, os efeitos, os frutos necessários, ó Deus, para a edificação e exortação da tua igreja. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero convidar você a gente começar aqui a nossa caminhada
relembrando um ponto muito importante na história de Ruth e de Noemi, mas esse foi visto lá no capítulo 2. No domingo passado a gente viu que Ruth aleatoriamente ou por acaso escolheu um campo para recolher espigas que caíssem dos cefeiros, eram as sobras ali, e como ela acabou acolhida pelo dono daquele campo, um homem chamado Boaz, que era da família de Elimeleque, que era sogro de Ruth. A gente viu como aquele homem se compadeceu dela e ao mesmo tempo demonstra admiração por ela, porque ele já conhecia a história de Ruth, ele sabia como ela havia sido leal à sua sogra Noemi, como ela tinha deixado a sua casa, a sua nação, para morar com a sua sogra em uma terra estranha a ela, como moabita, como uma estrangeira. Então, volta aí um capítulo para você ler comigo esse texto, em Ruth capítulo 2, versículos 12 e 13. Porque é importante a gente partir daí, tá? Ruth capítulo 2, versículos 12 e 13 diz assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Isso é Boaz falando para Ruth. Versículo 13: e disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Nós temos duas situações para considerar aqui nesse texto. Primeiro, Boaz, ele pede ao Senhor que retribua Ruth, né, pelo seu gesto de lealdade com Noemi. E ao mesmo tempo ele demonstra admiração por aquela mulher. Ele pede ao Deus de Israel, a quem Ruth havia se convertido, nós vimos isso lá no primeiro capítulo, no primeiro sermão, e ele pede que Deus estenda as suas asas sobre ela e lhe dê refúgio. A gente vai ver mais adiante como esse fato tem uma conexão com o pedido que Ruth vai fazer para Boaz e que está aqui um dos pontos centrais do nosso texto de hoje. Segunda situação que a gente tem que considerar é o fato de que aquela atitude benevolente de Boaz deu a Ruth um novo ânimo, né? Deu a ela encorajamento. Ela viu ali naquela terra estrangeira, na atitude daquele homem, naquele lugar onde ela não passava de uma moabita, de uma recém-chegada, de uma recém-convertida, de repente ela vê que ela pode ter esperança de que coisas boas pudessem realmente lhe acontecer ali naquele lugar. Aí no decorrer do capítulo 2, a gente vai lembrar que Ruth conta para Noemi o que Boaz fez, a forma como ele a tratou, com respeito, com consideração. E ali naquele momento, meus irmãos, já no finalzinho do capítulo 2, entrando no nosso capítulo, eu consigo vislumbrar aí o nascer de um sentimento novo no coração de Noemi. Vamos lembrar, ela havia retornado para Judá pobre, com 3 atestados de óbito do seu marido e dos seus 2 filhos. Ela não queria mais ser chamada de Noemi, que significa agradável, amável, feliz. Ela queria ser chamada de Mara, que significa amargura. Essa era a realidade dela. Mas eis aí que, por acaso, entre aspas, como poderia parecer um acaso, mas a gente sabe que é por providência divina, em meio a toda aquela amargura, em toda aquela aflição, uma esperança brota no coração daquela mulher. Olha só. Qual seja a esperança de que Deus havia providenciado um resgatador para Ruth e, consequentemente, para ela, porque ela se via incapaz de prover para Ruth as necessidades básicas da sua nora, a quem tanto ela amava e que já tinha demonstrado um amor sincero por ela também e compaixão, né? Nessa jornada aqui, meus irmãos, que nós vamos trilhar nesta manhã, a gente vai falar como a esperança plantada por Deus no coração de Noemi e também no coração de Ruth vai mudar a história daquelas 2 mulheres que estavam necessitadas de um resgatador. A saber, meus irmãos, para você refletir, a esperança que Deus planta no nosso coração é um sinal de que nós precisamos exercitar a nossa fé.
crença, atitude a serviço de algo que Deus planejou em amor para nós. Em suas lamentações, escritas lá no livro de mesmo nome, o poeta Jeremias, ele vai escrever assim, Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versículo 19 em diante, só escuta, ele diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, ou eu quero lembrar de tudo aquilo que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou as suas misericórdias, elas duram para sempre. Em suas aflições, Noemi, ela lembra de algo que encheu seu coração de esperança. Deus é misericordioso, e as suas misericórdias nunca acabam, elas são eternas, misericórdias com seu povo, o povo que ele chamou para si, para chamar de seu. A parte que nós veremos hoje aqui, meus queridos, da comovente história de amor, né? Amor em todos os sentidos, o amor de uma mulher pela sua sogra, da sogra pela sua nora, o amor de um homem e uma mulher, mas sobretudo o amor de Deus pelo seu povo. A gente vai ver que nessa história comovente de amor, no livro sagrado, nós vamos falar de esperança, mas vamos falar também de fé e vamos falar de atitude. E aí nosso tema principal é inspirado nessa tríade aí, ó: nova esperança, novas atitudes e um resgatador. E aí, meus irmãos, quando eu estudava esse livro, eu li muitas vezes já o livro de Ruth. É um livro pequeno, a gente vai lendo, pode ler assim, 15 minutos você lê o livro todo. E esse capítulo, então, várias vezes. E algo que me saltou aos olhos, à medida que eu ia lendo, à medida que eu fui estudando, foi o seguinte: quando Deus, ele renova a esperança em nós, ele aguça também um senso de atitude. Sabe, esperança não é um sentimento que deixa a gente parado, ou não deve ser. Então, quando ele renova essa esperança, estou falando de algo que vem renovado no nosso coração, ele nos enche desse senso de que a gente precisa agir. Ele enche o coração dos seus filhos de uma esperança, mas não para ele ficar parado, não para ele ficar esperando, vendo o tempo passar. Basta ver o exemplo, né, de tantos homens e mulheres que nós vemos na Bíblia, né, meus irmãos? A esperança no Senhor deve ser para o crente, meus irmãos, combustível diário de fé e atitude. Então vamos ver aqui ao longo da exposição aqui uma série de atitudes, as quais a esperança renovada produziu em Ruth e em Noemi, nesse ponto aqui da história delas em que nós estamos. Vamos seguir? Muito bem, após ouvir o relato de Ruth, como já falamos, sobre o que ela havia casualmente feito, né, ou ido parar no campo lá de Boaz, e como ele havia tratado, nós podemos ver aí, meus irmãos, um renascimento de uma esperança que estava adormecida, que estava apagada no coração e também na memória de Noemi. Lembra? Ela precisava trazer a memória, o que dava a ela esperança. Então, esse novo e inspirado estado de fé vai despertar nela, primeiramente, meus queridos, um senso de oportunidade. Olha o que dizem os versículos 1 e 2. Acompanha. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Então, meus queridos, para começo de conversa, eu quero citar uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que resume aqui um conjunto de fatores que levou Noemi e Ruth até esse ponto aqui da história. Ele diz o seguinte: as nossas casualidades são expressas manifestações da providência divina. Acho que Fábio falou algo parecido. Essa frase do Hernandes é isso, ó. Esse acaso que parece para a gente
são, na verdade, expressas manifestações de um Deus provedor, de um Deus que está providenciando algo maior que a gente não consegue ver ainda. Em resumo, não existe acaso para Deus, meus irmãos, tampouco na vida daqueles que Ele escolheu para si, daqueles que Ele escolheu ser provedor. O Senhor tem o controle de tudo, Ele é soberano sobre tudo. Nós temos que crer nisso. Quem prega algo diferente disso está fora do que o do Deus das Escrituras. Então, o período recolher espigas no campo de Boaz não foi um evento casual, não foi um evento aleatório na vida daquelas mulheres, embora parecesse. Ele era um parente próximo, Boaz, né? Logo, ele era perfeito para a lei do levirato, já explicamos aqui. Levirato, quando um irmão ou um parente próximo morto, né? Um irmão ou um parente próximo deste morto pode casar com a viúva para dar sequência à sua descendência, já falamos disso aqui anteriormente. Então, Noemi atentou para isso, para essa situação, para esse contexto, e viu que não havia acaso ali, não havia coincidência ali no fato de Ruth ter abdicado de ficar em Moabe para acompanhá-la de volta a Judá de uma forma estranha. A sua outra nora entendeu que precisava ficar em Moabe porque isso não fazia sentido, mas Ruth não, ela veio, acompanhou de volta a Judá, a Belém especificamente, e ainda se converte ao Deus de Israel. Esse texto está lá no primeiro capítulo. Então, além do senso de oportunidade que está se desenhando aqui, Noemi tinha também um senso de responsabilidade sobre Ruth. Ela tinha um senso de cuidado, ela sabia que não tinha como sustentá-la. E a chance de ela encontrar um marido não era nada fácil ali, não era muito remota. Ela era uma moabita, ela era uma estrangeira, ela era uma nova convertida. A chance de encontrar um marido ali não era simples. Só que a Noemi não estava interessada só em conseguir um marido para Ruth. Ela queria um lar para ela. Olha o que diz o texto aí, né? Ela queria um lar. E tudo aquilo pareceu correto para ela fazer, porque ela tinha um senso de responsabilidade sobre Ruth, não apenas um senso de oportunidade que ela vislumbrava ali. Ela queria para Ruth uma segurança, a segurança de um marido, a segurança de uma família, a segurança de um lar, porque para ela tudo aquilo era muito improvável. E a reboque, claro, dessa nova vida que ela desejava para Ruth, a oportunidade surgia também para ela, né? Porque ela também teria benefícios, considerando que Ruth a amava, que a sua nora a tinha como uma mãe. Então, o senso de oportunidade estava ali diante dela. Só para explicar melhor o que diz o texto, no versículo 2, Noemi conhecia muito bem os ritos da colheita, né? Então, ela viu naquela noite, quando ela menciona ali, condições para Boaz estar no lugar certo, na hora certa. Ela diz, esta noite ele estará limpando cevada na eira, né? Diz aí a parte B do versículo 2. Limpar cevada na eira, grosso modo, meus irmãos, precisava ter um vento forte, uma brisa mais forte nessa noite, porque era jogado para cima aquele grão e o vento fazia a separação da palha e do grão. Então havia ali uma situação perfeita, era uma noite perfeita, senso de oportunidade. Meus irmãos, nesses dois primeiros versículos aqui, nós vemos que a esperança restaurada tirou Noemi da apatia, tirou Noemi da amargura, da inércia, desperta nela um senso de oportunidade para buscar o bem para a sua família. A esperança renovada instiga em nós atitude. Então, para nós, vale aqui, meus irmãos, o exemplo de Noemi nos mostra que quando nossos recursos acabam, quando a falta de esperança parece ser tudo aquilo que nós poderemos colher todos os dias, a gente vê que Deus tem celeiros sempre cheios, sempre fartos. Quando nós não vemos saída, Deus renova a nossa fé. Quando nós já não temos mais esperança, Deus nos traz à memória aquilo que nos dá esperança.
E a maior delas, a maior esperança delas, qual seja a certeza de que Deus continua no controle da nossa vida. E Ele nos dá a oportunidade de mudar de situação. A gente precisa estar atento para isso. Fica ainda um alerta aqui, meus queridos, para aqueles que oram por um marido ou por uma esposa. Veja, Noemi não buscou apenas um marido para Ruth, ela buscou um lar. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está em simplesmente encontrar uma pessoa para casar. Mas casamento não é isso somente. Casamento, ele deve ser sinônimo de lar. Casamento é sinônimo de unidade, de respeito, de compromisso mútuos. Não é apenas o conceito de duas pessoas que decidem morar juntas. Esse novo e inspirado estado de fé aqui que nós estamos vendo já dá para desenhar isso na nossa mente. Esse estado desperta em Noemi esse senso de oportunidade, mas isso tudo também requer atitude de Ruth. Ruth precisa dar ouvidos ao plano da sogra, e ela deveria ser obediente e ao mesmo tempo confiar nas suas palavras. Lembram que desde que conheceu Boaz, ela teve o ânimo e a esperança renovados. Nós lemos lá o texto, né? Então, esse estado de ânimo já renovado alimentou em Ruth, meus queridos, confiança e obediência. Olha o que diz os versículos 3 até o versículo 6. Diz assim: lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se, ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Meus queridos, grosso modo, parece que Noemi está meio que oferecendo a sua nora, né? Assim como um objeto de consumo para Boaz. Não dá assim uma primeira impressão? Mas a gente não tem que se precipitar com essas aparências, não. Calma aí, ó. Veja, a intenção de Noemi não é e nunca foi arrumar um caso amoroso para Ruth, tampouco era uma ideia de oferecê-la para ele para ter satisfações ali sexuais. Não, não. Ela queria uma família, ela queria um lar, ela queria um restaurador, um resgatador. Ela queria segurança para Ruth. Quando ela instrui para Ruth a lavar-se, perfumar-se, vestir-se com a sua melhor roupa, é o mesmo que ela está dizendo assim, ó: vista-se como uma noiva para se encontrar com o seu noivo. Ruth precisa cuidar da aparência para agradar o noivo. Lembremos que Ruth de Cristo. Meus queridos, com qual aparência? Uma representação de Cristo. Meus queridos, com qual aparência nós temos nos apresentado diante do Senhor? Será que aquilo que nós externamos é agradável aos olhos do noivo? A gente olha para o texto aqui e viu que Ruth segue com obediência às instruções de Noemi, né? Ela preparou-se adequadamente, esperou o momento certo para deitar-se junto a Boaz. E aí a gente vê uma orientação bem curiosa aqui, né? Ela deveria esperar que ele comesse, que ele bebesse, dormisse, para depois descobrir os pés dele e deitar-se ali, perto deles. Descobrir os pés, sem muita viagem, era tão somente uma estratégia, tá? Uma estratégia para que Boaz acordasse no meio da noite, sentindo frio nos pés, porque estava descoberto, simplesmente. Quando isso acontecesse, ele veria Ruth deitada ali, e a gente vai voltar a falar com mais detalhes no próximo ponto, sobre esse episódio bem aí. Por ora, o que é mais importante atentar aqui é para o gesto de obediência e de confiança de Ruth. Olha, embora aquele plano ali pudesse envolver um alto risco
A gente vendo, parece já, bom, vai dar tudo certo, mas para Noemi, não, ela não sabia que aquilo daria certo, envolvia um risco, todo aquele plano ali, podia ser um risco de vergonha para Ruth, um risco de rejeição, né? E ela se submete a tudo aquilo que a sogra disse para ela fazer, ou seja, ela confia na sua sogra. Você confia na sua sogra? Eu confio na minha. Estou sendo bem bíblico aqui. Ela confiou em Noemi, foi obediente. Olha, quando decide ali acompanhar Noemi, quando ela se converte ao Deus dela, ela diz: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, somente a morte pode me separar de você. É linda a maneira como ela se converte ao Senhor, né? Como ela declara a sua fé. Quando ela decide acompanhar, se converte a Deus, ela está ali ao mesmo tempo aderindo às crenças, aderindo aos costumes dos israelitas. Ruth estava se colocando sobre a mentoria de Noemi. Nós vemos aqui, meus irmãos, a prudência de alguém que submete-se aos conselhos de uma pessoa mais experiente. Noemi não era apenas uma sogra e uma amiga para Ruth, ela era uma conselheira, ela era uma mentora. É bíblico, meus irmãos, que pessoas mais experientes repassem bons ensinamentos para os mais jovens, assim como é inteligente que os menos experientes, de fato, deem ouvidos àqueles que são mais velhos e mais experientes e mais sábios. Evidentemente que aqui, olhando para todo esse contexto, a gente vê uma série de costumes, né, de uma sociedade de um tempo longínquo, que causa até uma certa estranheza mesmo aos padrões nossos aqui do século XXI, né? Mas a gente não tem que ficar fazendo comparação óbvia, né? Ali era um tempo diferente, havia um costume diferente. Todavia, meus irmãos, os princípios contidos nas Escrituras, eles não mudam, não mudam. E aqui, o que nós vemos é o princípio da obediência e da confiança. Ruth sabia que Noemi a amava, por isso ela obedeceu. Temos o princípio também de dar ouvidos ao conselho de pessoas mais experientes. Esse princípio continua o mesmo. A gente olha para o nosso mundo, e o mundo tenta a todo custo ridicularizar os idosos, não é isso? O mundo tenta ensinar os filhos a desrespeitar os seus pais, desconstruindo o modelo bíblico da família e seus papéis. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz para nós sermos fiéis aos princípios que o Senhor nos ensinou. Por quê? Porque nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizéssemos, se a palavra estiver no nosso coração, como diz o Salmo 1, versículo 3. Depois você dá uma lida lá nesse Salmo, o que acontece com aqueles que meditam e guardam o coração, as Escrituras e os mandamentos do Senhor. Meus queridos, seguindo aqui no texto, a obediência de Ruth a Noemi incluiria uma atitude tão corajosa, cheia de detalhes, como a gente viu aí, os quais fariam toda a diferença, apesar do risco que estava envolvendo toda aquela situação. Então, apesar da confiança que Ruth tinha na sogra, da obediência, elas sabiam que o plano poderia dar errado, poderia não funcionar. Então, por isso, tudo deveria ser feito com muita prudência. Em síntese, meus irmãos, a obediência de Ruth exigiria dela um gesto ousado, porém recatado. Olha o que diz aí os versículos 7 e 8, olha. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Lembra quando nós falamos que seria precipitado achar que Noemi pudesse estar oferecendo ali a nora com segundas intenções, até mesmo de uma forma sedutora? Pois é, aqui nós vemos que a suspeita não procede. Vamos reforçar isso. A gente precisa lembrar que Noemi conhecia Boaz. Ela conhecia Boaz. Quando Ruth fala dele, a maneira como ele a tratou lá da primeira vez, com respeito, consideração, ela não estranha esse comportamento. Boaz era um parente próximo de Elimeleque,
um homem conhecido pela maneira reta como ele tratava as pessoas, reta diante do Senhor. Fábio até destacou isso aqui no capítulo 2, Boaz trata os seus servos, os seus funcionários ali com toda consideração, abençoando-os, né? Então ele não tratou Ruth com respeito porque ele tinha segundo as intenções com ela, não, é porque ele tratava assim as pessoas, ele tratava bem as pessoas. A gente viu isso muito bem no domingo passado. Mesmo assim, Noemi sabia que tinha um risco ali, havia um risco de rejeição. Ruth poderia ser rejeitada, poderia sofrer algum tipo de atitude ou de reação estranha. Afinal, ela estava fazendo algo muito ousado ali, mas que exatamente por isso exigiria que ela fosse recatada, que ela fosse discreta. Então, o frio nos pés provavelmente foi o que acordou Boaz, né? Isso fica muito claro, né? Mas ele não viu, quando ele acordou, uma mulher sentada no colo dele. Ele não viu uma mulher agarrada nele. Ele viu uma mulher vestida de noiva aos seus pés. Aquela visão, sem dúvida, foi algo impactante, né? Ele certamente jamais iria imaginar que algo pudesse acontecer, algo assim pudesse acontecer na vida dele. Muito bem, meus irmãos, a postura de Ruth deve ser a postura da igreja diante do seu Senhor. Embora nós possamos nos achegar a Ele com ousadia, a gente vai já ver um texto que fala sobre isso, nós temos essa liberdade, é preciso que nós nos coloquemos aos seus pés, reverentes, sabedores de que Ele é o Senhor, e Ele espera de nós zelo para nos achegarmos a Ele. O autor de Hebreus, ele escreve assim, diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança ou ousadia, diz outra parte outra tradução, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Plena ousadia, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A ousadia que nós temos, meus queridos, para entrar no Santo dos Santos, é algo que nos foi dado mediante o sangue de Cristo derramado da cruz. Não há nada em nós que nos credencia a ser dignos de estar aos pés do Senhor. Nós só temos isso porque o Senhor morreu na cruz por nós. A atitude de Ruth, ela nos remete à segurança que a igreja tem quando se posiciona aos pés do Senhor. É tão lindo isso. E aí nesse ponto aqui, meus irmãos, o caráter de Boaz também é um reflexo do caráter de Cristo. A postura de Boaz diante de Ruth corresponde exatamente ao que Noemi esperava dele. Boaz, ele era um homem íntegro. Olha a situação, uma mulher jovem, bonita, bem vestida, perfumada, está aos seus pés, na calada da noite, ninguém está vendo. Se ele não fosse um homem de boa índole, ele teria abusado de Ruth naquela circunstância, e nada aconteceria. Meus queridos, é quando ninguém está vendo que a nossa integridade ela é posta verdadeiramente à prova. Quando ninguém vê. Muitos de nós, contudo, ignoramos, né, que o maior dos segredos aqui na terra está escancarado aos olhos de Deus. Está escancarado. Boaz permanece íntegro, mesmo depois de ter bebido vinho à noite, estava ali, tendo uma mulher deitada, bonita, aos seus pés, fora da vista das pessoas, ele mantém a sua integridade. Ruth estava vulnerável ali, meus irmãos. Esse aqui é um outro ponto a favor do caráter de Boaz. Ser íntegro é não se aproveitar da vulnerabilidade do próximo. Meus irmãos, que muitos exploram, muitos aproveitam a fraqueza dos outros para tirar vantagem. Logo, todos os abusadores, aliciadores,
bem como pessoas que se beneficiam da necessidade alheia, inclui aí boa parte dos políticos que nós temos no nosso país, não todos, boa parte, sofrerão as consequências quando estiverem diante do Senhor. Da mesma forma, aqueles que exploram a fé alheia, mercadores da fé, se dizem líderes eclesiásticos, mas distorcem as escrituras para encher o bolso de dinheiro, explorando a fraqueza e a fé das pessoas, vão prestar contas diante do Senhor. Vão. Seguindo o texto, soma-se aqui, meus queridos, aquele gesto ousado, mas recatado, vocês viram bem, de Ruth, algo ainda mais surpreendente para Boaz. A moabita faz um pedido de casamento fora dos padrões. Olha o que dizem aí os versículos 9 e 10. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz respondeu: o Senhor abençoe minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Veja, Ruth se mantém recatada quando ela responde à pergunta de Boaz. Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva, disse ela. Ela se dirige com respeito, ela se dirige com consideração, baseada na maneira como Boaz a tratou também, né? Em seguida, ela se mostra muito específica e, ao mesmo tempo, elegante, ao fazer um pedido ousado e fora dos padrões. Ela diz: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Onde é que está a ousadia aqui, meus irmãos? Conforme a cultura judaica, a gente vai ver, anota esse texto aí, Ezequiel 16:8, tá? Conforme a cultura judaica, um homem estender a capa sobre uma mulher representava um delicado pedido de casamento. Pois é. Então, sim, Ruth estava ali, quebrando paradigmas total, quando ela faz um pedido de casamento a um homem, né, a Boaz. E é importante frisar que essa foi a postura de uma mulher que não estava ali para uma aventura amorosa. Ela não estava ali para servir aos caprichos de Boaz, ou para os desejos de Boaz, sexuais. Ela buscava um marido. Melhor dizendo, ela buscava um resgatador. Ruth pede a Boaz que lance a sua capa sobre ela, porque ele era um candidato legítimo, legal, para casar-se com ela, sendo que ele era parente próximo de Elimeleque, cujos filhos haviam morrido. Lei do Levirato, já explicamos isso aqui, né? Por outro lado, meus irmãos, isso é muito importante. Antes de fazer tal pedido para Boaz, Ruth já havia, antes de buscar refúgio em Boaz, podemos dizer assim, melhor dizendo, Ruth já havia buscado refúgio no Senhor, quando ela declara a sua conversão ao Deus de Noemi. E aqui, meus irmãos, lembra que a gente leu esse texto lá no início? Aqui a gente faz a conexão. Ela faz uma referência às palavras de Boaz, que Boaz havia lhe dito quando a abençoou. Lá no capítulo 2, versículo 12, ele diz: que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Quando diz para Boaz estender a sua capa sobre ela, essa palavra hebraica que ela usa para capa é a mesma que foi traduzida para asa lá em Ruth 2:12, ou seja, ela está usando a mesma palavra que ele usou, né? Então, ousadamente, ela faz um pedido de casamento e, ao mesmo tempo, ela está fazendo de Boaz um instrumento do amor redentor de Deus para a sua vida. E Boaz compreende isso, ele entende. Ele compreende isso, destacando que Ruth poderia ir atrás de qualquer outro homem, mais rico, mais jovem, porém ela escolheu a ele como resgatador. Ele compreende. E a gente já sabe que Ruth fez tudo aquilo como um ato de obediência e confiança às recomendações de Noemi, mas também porque ela vê em Boaz um resgatador legítimo e íntegro.
é um conjunto de fatores, não há acaso aqui. Em Ruth, meus irmãos, nós vemos o único caminho viável para pecadores necessitados de um remidor: buscar refúgio em Cristo, aquele que é maior do que Boaz, buscar refúgio naquele que é o noivo, unir-se a ele em casamento, um casamento espiritual e eterno. Esse é o único caminho para pecadores. Em Ruth, meus irmãos, nós vemos ainda que a felicidade de um lar, ela precisa ser edificada no Senhor, precisa ser edificada no Senhor. Antes mesmo de sair para colher espigas atrás dos ceifeiros de Boaz, o que Ruth tinha feito? Ela tinha se convertido ao Senhor. Antes de buscar o marido, aquela moabita que outrora adorava falsos deuses lá de Moabe, ela se volta para o Deus de Noemi. Essa conversão está lá em Ruth capítulo 1, 16 e 17 versículos. Assim deve ser a nossa vida, meus queridos, desse jeito aí. Deus deve estar à frente de tudo que nós venhamos a fazer. Nossa entrega e confiança deve estar primeiramente nele, para que as demais coisas então possam ser acrescentadas, conforme a sua soberana vontade e perfeita vontade, e não a nossa. Assim seja em nossas vidas. Por fim, meus irmãos, após fazer um pedido de casamento aí fora dos padrões, Ruth vai ouvir uma resposta em tom de promessa. Sim, ela recebe uma promessa como resposta, é o que diz o versículo 11, finalizando o nosso texto. Ela diz assim, versículo diz assim: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Então veja que Boaz, ele torna a chamar Ruth de filha, né? Já tinha feito isso quando abençoou ela no versículo anterior, versículo 10. Ele vê a sinceridade dela, né? Então ele trata ela com respeito e empenha a sua palavra de que faria tudo o que ela lhe pedisse. E ele tinha boas razões para isso. Por quê? Porque ele conhecia a reputação dela. Ele fala: todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa, né? Diz o texto. As qualidades morais de Ruth eram conhecidas de todos, é o que diz o texto. Ruth não se escondeu, primeiramente, debaixo das asas de Noemi, mas das asas do Senhor, é o que diz o texto. Quando ela chega a uma terra estranha, ela arregaça as mangas, ela vai trabalhar para conseguir o seu sustento, também o sustento da sua sogra, com quem tinha um belo relacionamento de amizade e de respeito. O amor, o cuidado de Ruth por Noemi era um fato conhecido de todos, causava admiração pela sua postura, pelo seu caráter. E aqui nós vemos, meus queridos, que antes de cuidar da aparência externa para se apresentar diante de Boaz, Ruth havia cuidado do que estava dentro. Sua beleza implícita superava muito a sua boa aparência de uma mulher jovem, cheirosa, bem vestida. O que estava dentro era mais bonito. O que nós vemos em Ruth? Que o maior patrimônio que nós temos é o nosso caráter. Vale muito mais do que bens materiais. Uma boa reputação vale muito mais do que dinheiro, do que grana, fama. É o que nós temos por dentro que atesta verdadeiramente quem nós somos. É onde Deus sonda aqueles que verdadeiramente são seus. Diz o texto, né, 2 Timóteo capítulo 2, 19, o Senhor conhece os que são seus, muito mais pelo que está por dentro do que o que está por fora. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está aparente, mas Deus vê o coração, nos ensina as Escrituras. Ruth cuidou da sua beleza interior bem mais do que da sua beleza exterior.
Por isso ela recebe uma promessa como resposta: não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. É isso que ela escuta. E aí, lendo o resto do capítulo, a gente vai entender que aquele não foi um sim imediato, né, ao pedido de casamento, mas uma palavra de que Boaz faria tudo o que fosse necessário para atender ao pedido de Ruth. Ele vai contar para ela, ao longo do texto, né, que antes dele havia um outro parente mais próximo de Elimeleque, credenciado para ser o seu marido, para ser o seu resgatador, e que somente se este outro parente não aceitasse o matrimônio, ele poderia casar-se com ela. Mas essa é uma história que fica para o próximo e último capítulo da nossa série. Quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: quantas lições, né? Quantas lições nos deixa esse episódio aqui decisivo na vida de Ruth, na vida de Noemi. Nós vimos como, em meio a uma onda de amarguras, frustrações, decepções, tristezas, Deus faz renascer a esperança no coração de Noemi, e como esse novo estado de ânimo já brotava também no coração de Ruth, desde que ela havia conhecido Boaz. Renova o ânimo, né? O encorajamento. Desde antes de tudo aqui de ruim acontecer na vida daquelas mulheres, Deus já havia providenciado um resgatador para elas. Aleluia. Meus irmãos, desde antes de tudo que nós passamos, de todo o pecado que nós cometemos, todas as aflições que nós sentimos ou sentimos agora ou antes, apesar de tudo, antes de tudo isso, o Senhor já havia providenciado um resgatador para nós. Aleluia. Em Noemi e Ruth nós vemos aqui como Deus renova a fé, como Deus renova a esperança no coração daqueles que carecem de um novo ânimo. Como diz Davi lá no Salmo 40, ele diz assim, versículos 2 e 3: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Meus queridos, ao passo que Deus traz um novo cântico de esperança no coração de Ruth, de Noemi, eu espero que no coração do nosso coração, de muitos que estão aqui essa manhã, a gente entende que Ele está fazendo isso para aguçar em nós um senso de atitude. Quando Deus renova a esperança em nós, meus queridos, é um sinal de que nós devemos agregar novas atitudes à nossa fé. Certamente, meus irmãos, leve no seu coração, o Senhor não enche o nosso coração de esperança para a gente ficar parado, para a gente ficar inerte, vendo o tempo passar, esperando a bênção cair. Se o Senhor está renovando a tua esperança hoje, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, corresponda a Ele com atitude, sabe, sabendo aproveitar as oportunidades que Ele tem colocado diante de você, agindo com confiança, obedecendo a sua palavra, agindo com ousadia, mas sem esquecer a doçura, sem esquecer a prudência que devem caracterizar a vida dos crentes, meus irmãos. Que a gente possa sair daqui hoje com a esperança renovada no Senhor, com novas atitudes e a certeza de que o nosso resgatador, Ele vive. E em breve voltará para buscar a sua noiva. Amém? Ele voltará para buscar a sua noiva. Nós somos a noiva do Senhor. Que estejamos aos pés dele, preparados, cuidando do que está por fora, mas cuidando do que está por dentro. Ele voltará. Que seja breve. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, te louvamos. Glorificamos o teu santo e bendito nome por tudo que
A tua palavra nos ensina esta manhã senso de oportunidade, de atitude. Perceber, Senhor, que a renovação de esperança no nosso coração requer atitudes, requer fé prática na nossa caminhada. Tu não nos chamaste para ficar parados, Senhor. Aguça em nós tudo isso. Senso de oportunidade, percepção, sensibilidade, para poder, Senhor, obedecer, ouvir a Tua palavra, Senhor, e fazer tudo aquilo que Tu nos dizes para fazer, com prudência, com zelo, sendo um crente recatado como precisamos ser para este mundo que tenta distorcer, Senhor, todo o sentido da família, o sentido dos princípios, ó Deus, que a Tua palavra nos deixa. Os tempos podem ter mudado, Senhor, mas a Tua palavra não muda. Os princípios estão ali e são os mesmos. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra, a cumprir o chamado que recebemos em Cristo Jesus. Assim nós Te louvamos, Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.